gente, tudo bem? Tô de volta com mais algumas questões anotadas no meu caderninho para os nossos artistas, aspirantes a artistas, pintores, ilustradores, enfim, tô aqui pra gente conversar um pouco sobre alguns dos pilares que eu considero que são fundamentais para o aprendizado da aquarela de forma eficiente, tá? Esses pilares, eles não saíram de nenhum livro, eles não saíram de nenhum ensino formal de aquarela, eles saíram do meu olhar em relação ao processo de centenas de alunos que eu acompanho há muito tempo e que eu percebo que faz diferença, né? Então, são pilares que eu consegui identificar como fundamentais nessa construção do conhecimento, tá bom? Então, eu vou contar para vocês quais são. O primeiro deles, eu anoto, eu já contei, né? Que eu anoto tudo aqui, ó. Então eu vou colando, tá, gente? Não esqueço. O primeiro deles, né? O que é fundamental, que se você não souber, você tá lascado. Tem que saber, tá? Então, o que é fundamental que você saiba e aprenda para se tornar um bom pintor? Você precisa saber do comportamento da água e da tinta. Sem essa informação, nada fecha. Não dá pra gente trabalhar, né? Afinal de contas, a gente tem água e tinta como a base disso tudo. Então, eu preciso entender como é que é. Como é que é quando eu molho o papel, como é que é quando eu trabalho com papel seco, como é que é quando eu pinto com o pincel mais úmido, em cima de um papel molhado ou em cima de um papel seco. Enfim, gente, a gente precisa entender esses pilares. Eu vou trazer isso para vocês tecnicamente, aplicado realmente no papel, para vocês entenderem. Aqui a gente vai só pincelar quais são esses pilares. Então, o primeiro deles é esse, é o comportamento da água e da tinta. E dentro disso a gente tem técnicas básicas, a gente tem textura das tintas, né? Então, quais são as densidades importantes de eu conhecer para saber que tipo de efeitos que eu vou ter ali no meu resultado. Isso tudo está dentro desse primeiro pilar. Segundo pilar fundamental, o movimento da sua mão. A gente acha que isso é uma bobagem, né? Acha que, nossa, então eu preciso ter, não sei o que, tem que aprender a trabalhar o movimento da sua mão, a entender a extensão de uma pincelada, a entender a importância do gesto que você executa na hora de pintar. Então, de fato, eu acho que o movimento da mão é o que ensina a coreografia dessa dança, que é a aquarela, né? Então, dentro desse movimento da mão, o que a gente tem? O gesto, a gente tem a intensidade da pincelada, então a força que eu pressiono o meu pincel contra o papel, né? Que efeitos que isso provoca no meu resultado, e a força dessa mão em relação às demais técnicas que a gente pode aplicar, né? Então, vou fazer um respingo, vou fazer um lift, né? Uma abertura ali no meio da minha tinta que está mais espessa. A pressão da mão, ela faz muita diferença no resultado que você vai ter. Então, começar a mensurar isso e considerar esse movimento sempre que você for pintar. O terceiro pilar, a observação do entorno. Já falei isso em outros vídeos. O bom pintor é um bom observador. Então, a gente se ater mais aos detalhes. Eu que pinto muita botânica, pinto muita natureza, todo dia a gente tem convites, né, para ver o nosso entorno, para pegar uma semente, uma folha, para tirar uma foto de uma flor, né? A gente começa a mudar um pouco a nossa relação com o meio que a gente está inserido. E isso talvez seja uma das coisas mais grandiosas, né, e mais bonitas da arte, assim, que a gente tem essa possibilidade de criar interpretações. É muito bonito isso, a gente pegar de fora, passa por dentro da gente, a gente coloca para fora através da nossa pintura. Então é lindo demais. Dentro dessa observação do entorno, eu considero as coletas, né, de materiais e amostras naturais, os estudos de cor desses elementos. Que verde é esse dessa folha? Né? Que vai ser completamente diferente do outro verde da outra folha. Quando uma folha está viva, hidratada, que cor ela é?
Quando ela seca, que cor ela passa a ter? Que formas que ela passa a assumir? Então a gente começa a se tornar um pouquinho cientista, assim, né? Cata uma folha viva, põe em cima da sua mesa e deixa ela secar. Fotografa dia a dia, percebe o tempo passando, né? Traz à tona essa sensibilidade em relação a tudo isso que te envolve. E os estudos de textura. Então a gente tem a capacidade de desconstruir a forma como a gente acha que ela tem. Exemplo, quando a gente pensa numa folha, pensa você agora numa folha. Você aprendeu a desenhar essa folha aqui, ó, assim quando você era criança, e é assim que você imagina quando você pensa nesse objeto, né? Então quando você pega uma amostra, uma folha real, coloca em cima da sua mesa e foca apenas na cor que ela tem, na textura que ela tem, no que ela tem de informação visual interna. Você esquece o formato. Pensa só como se você fizesse um pequeno quadradinho, uma janelinha no meio daquele objeto. E você tenta representar isso, essa textura, através de manchas, de efeitos de texturas variados, né? Respingos, limpando o pincel, batendo um algodãozinho, tirando com cotonete, enfim, 1000 possibilidades que a gente tem, borrifador, enfim. Mas nós vamos estimulando esses sentidos que são fundamentais para que a gente consiga ter um olhar mais íntimo e mais autoral em relação ao que a gente mostra. Então falamos de 1. Comportamento da água e tinta. 2. Movimento da mão. 3. Observação do entorno. E 4º e último fator que eu considero pilar fundamental é o olhar do artista. É o momento em que você vai assumir-se como artista, que você vai se colocar naquilo que você está propondo. Definir uma paleta de cor. Em algum momento da sua carreira, da sua vida, dos seus estudos, você pode chegar nesse ponto de definir uma paleta de cor que tenha mais a ver com você. Eu, por exemplo, prefiro as paletas mais dessaturadas, né? Um pouco mais terrosas, eu gosto mais dessas nuances. Então eu costumo trabalhar com uma paleta mais determinada. Falo muito sobre a linguagem, né, da pintura. Então, uma vez eu ouvi um músico falando isso, assim, a gente mora no Brasil, todo mundo fala português, mas cada estado tem um sotaque diferente. E isso é um barato, né? Porque você pensa, todo mundo fala a mesma língua, mas de formas diferentes. Então, quando eu falo da linguagem do artista, é a isso que eu me refiro. Como que eu posso desenvolver um sotaque meu dentro da aquarela? E esse é o desafio, esse é o grande desafio. Isso às vezes a gente não chega nunca, mas é a busca genuína por ter o que dizer de uma forma especial, de uma forma que seja só nossa, né? Identificar o que mais te agrada. Então, chegar num ponto em que você consegue identificar, dentro das tantas possibilidades que a técnica te dá, o que realmente te encanta, o que você gosta de fazer, como você gosta de fazer. E respeitar isso e se aprofundar nisso. Então, repassei aqui para vocês os 4 pilares que eu considero super importantes para a jornada de um artista, para a maturidade de um artista. Lembrando que eu sou uma artista em formação e que fico muito feliz em poder crescer junto com vocês. Então, essas observações são muito interessantes da gente compartilhar, da gente trocar. Às vezes você vai ter uma outra vivência, mas pensa sobre isso. Pensa sobre essas etapas e se você já percorreu alguma delas, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima.